oração a Deus. Eu estava no meu quarto escuro. Eu vou contar coisas aqui que eu preciso que vocês acreditem. Quantos vão acreditar? Quando eu cheguei dessa viagem, eu já estava assim um pouquinho cansada. Porque eu havia esperado 5 anos pelo Senhor com fidelidade. Quando o homem aparece, não me quer. Gente, chega um ponto que o ser humano não aguenta. E eu me lembro que eu fui para o meu quarto, e meu quarto estava escuro. E eu sempre gostei de orar no pó, sempre. Arriava lá e ficava. Os tacos da casa encharcava de lágrimas. E quando foi nessa madrugada, eu comecei a chorar e eu disse ao Senhor, eu disse: Pai, eu sei que o Senhor tem Ele para mim. E eu não tenho nenhuma dúvida. Mas, Pai, eu posso lhe dizer uma coisa? Eu estou tão cansada das humilhações dele, porque, gente, vocês não têm ideia o tanto que ele me humilhava, os amigos dele me humilhavam, a igreja dele me humilhava. Muita coisa eu passei, muita coisa, talvez eu dizendo muita coisa, vocês não entendam o que eu estou dizendo, mas foi muita coisa mesmo de ser humilhada e provada. E eu disse isso para o Senhor. Quando eu estava orando, o Senhor falou no meu coração: fala uma coisa para ele. Mas nessa hora, iluminou meu quarto um clarão enorme. E eu estava ali no pó chorando, de olho fechado. Mas vocês já passaram por isso? Se você estiver no quarto escuro e alguém acender a lâmpada, você percebe pela sua visão, mesmo estando fechado. Imagina um clarão enorme. Eu disse: meu Deus. E eu fui abrindo bem devagarzinho assim o olho. Quando eu olhei, ainda bem que eu estava no chão já. Tinha um anjo lindo assim, no canto do meu quarto. E Deus falou comigo e disse para mim: eu quero que você entregue um recado a ele. Eu quero que você diga a ele que a partir da hora que você está falando, ele estará livre para não casar com você. Mas que se em uma semana ele se arrepender, não terá volta para ele. E eu, deitada, eu falei: eu não vou falar isso não. Eu não vou falar, isso é. Aí o anjo disse para mim: você vai falar. Eu disse: não, Senhor, tem tantos vasos. O Senhor disse assim: é você que vai falar. Porque o que é que aconteceu? Durante esses meses, Deus me usava pela graça e misericórdia para a vida dele. E tudo se cumpria em uma semana. Olha como Deus trabalhou por mim. Deus está trabalhando. Quantos creem na sua vida? Deus está trabalhando. Eu não via, mas Deus estava trabalhando. Deus me usava para ele, se cumpria, e ele foi o quê? Acreditando que eu era o quê? Uma profetisa do Senhor, e que Deus era assim comigo. Olha, pensa, olha, e eu não via que isto era o trabalhar de Deus, porque a gente, quando está esperando uma bênção do Senhor, uma vitória de Deus, a gente seguia muito por vista, e Deus trabalha no oculto, no silêncio, no calado. Só que ele não está nem parado e nem calado, ele está agindo. Quantos creem nisso? Ele não está nem parado e nem calado, e nem imobilizado. O nosso Deus é um Deus que caminha, é um Deus que fala, é um Deus que tudo vê, é um Deus que tem braços, que se movimenta, é um Deus que ordena, e quando ordena os seus anjos, ele desce à terra e vai fazer o que Deus mandou. Amém? Conclusão. O Senhor disse: você vai entregar esse recado para ele, porque ele sabe que eu falo contigo e que eu sou na tua vida. E ai de ti, se tu não entregar. Eu digo: já vou correndo. No dia seguinte, todos os dias, irmãos, quando ele saía do trabalho dele, ele passava na minha casa. Não me queria, mas não me largava. Que coisa engraçada, né? Quando Deus tem um projeto. Sabe o que aconteceu?
Quando ele chegou, eu disse para ele: Anísio, eu tenho um recado do Senhor para você. Ele ficou todo alegre, pensando que era uma bênção, porque Deus só me usava para dar vitória para ele. Olha, mistério do Senhor. E eu disse para ele: olha, Anísio, senta aí, eu vou lhe entregar porque Deus mandou. Ele mandou dizer a você, isso era início de agosto, que a partir de hoje à noite você está livre para casar com quem você quiser. Mas se você em uma semana se arrepender e quiser voltar atrás para o plano de Deus, não terá volta. Rapaz, esse homem estava sentado, ele murchou. Ele murchou, eu digo, vixe. Aí olhou para mim e disse assim: Rosângela, eu vou para casa, tá? E eu, tá. Aí ele foi embora e eu fui para o quarto. Chorei e falei: tá vendo, Senhor? O Senhor mandou eu dar o recado, olha aí o que aconteceu. Fui chorar nos pés do Senhor. Eu agora vou contar algo que vocês precisam crer, porque Ele faz. Quando eu estou lá chorando nos pés do Senhor, eu falei: agora que eu perdi mesmo o homem. O homem foi embora morto daqui de casa. Quando eu estou lá, meus amados irmãos, chorando aos pés do Senhor, Deus me fez ver em espírito. Por isso que eu estou falando, vocês têm que crer. Ele lá no quarto dele, orando e falando com Deus. Agora, olha o que é que ele falava com Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tem ela para mim, mas, Senhor, ela não é nada do que eu esperei. O Senhor sabe que eu sou um rapaz virgem, que eu sou um rapaz que me guardei para Ti, para me casar virgem. Eu quero casar, Senhor, com uma moça virgem como eu. Senhor, eu quero casar com uma moça que cante. Eu quero casar com uma moça que seja formada, tenha uma faculdade, ela não tem. Eu quero casar, Senhor, com uma moça bem empregada. Eu não tinha, irmãos, eu não tinha nada, eu só tinha 3 filhos de Jesus. E um neto que já ia nascer. A minha riqueza era o Senhor que criou os céus e a terra. Eu não tinha emprego, eu estava desempregada. Senhor, Tu sabes. E outra coisa, Senhor, aquela cara dela, cheia de buraco, de espinha. Está ouvindo o que ele dizia? Isso na oração, isso ele falando com Deus. E Deus permitindo eu ver todas as coisas. Aquela cara dela cheia de espinha. Até que do pescoço para baixo ela é ajeitadinha. Mas e aquela voz dela grossa, igual de homem? Ele dizendo para Deus. E eu chorei aquela madrugada inteira. E quando foi no dia seguinte, ele chegou na minha casa. Eu achei que ele nunca mais ia voltar. E ele chegou na minha casa. E quando ele chegou na minha casa, ele disse: Rosângela, eu quero conversar com você. Eu disse: pois não, Anísio. Senta aí. Eu digo: sento. Ou melhor, senta. E quando eu me sentei, ele disse para mim: olha, Rosângela, escuta. Aí quando ele ia falar, o Senhor disse para mim: não deixe ele falar nada. Conte para ele tudo que você viu ele falando comigo. Eu digo: eu vou matar o pobre. Aí eu disse: não, Nery, olha, não, Anísio, não, hoje eu chamo ele de Nery. Não, Anísio, peraí, antes de você falar, eu quero lhe contar o que eu vi ontem. Ele olhou assim.